Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. E essa semana eu tô postando vídeo aqui todos os dias até segunda-feira, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem vídeo nenhum. Só lembrando também que eu tô no Spotify, tô deixando o link aqui na descrição para vocês irem lá dar uma olhada. E também tô deixando o link das minhas redes sociais para vocês irem lá me acompanhar. Agora vamos pro caso de hoje. Charlene Adele Williams, que eu vou chamar de Charlene nesse vídeo, nasceu no dia 19 de outubro de 1956, em Stockton, Califórnia. Filha de Charles e Mercedes Williams, seu pai era um empresário respeitado e vice-presidente de uma rede de supermercados, e como parte da profissão dele, ele e sua esposa viajavam frequentemente. E aí, durante a infância, a Charlene era muito elogiada pelo bom desempenho escolar que ela apresentava. Ela era superdotada, com um QI de 160, e além disso, também tinha talento para o violino, mas segundo fontes, quando ela tinha por volta dos 13 anos de idade, ela começou a abusar do uso de anfetamina, de álcool e também a praticar relações sexuais. Ela se formou em 1974 e com a ajuda da mãe e da avó, ela abriu uma loja de mobiliário em Folsom. E mais tarde ela se matriculou na Universidade Estadual da Califórnia para poder cursar psicologia, só que ela acabou abandonando o curso ainda no primeiro semestre. E aí, pouco depois, ela teve 2 casamentos fracassados em um intervalo muito curto de tempo. Depois disso, ela se tornou amante de um homem casado. Mas a relação dos dois chegou ao fim quando ela perguntou para ele se eles poderiam ter relações sexuais com a esposa dele também. E aí, depois disso, ela tentou se matar, tentou cometer suicídio. Só que ela não conseguiu, ela acabou sobrevivendo. No dia 29 de setembro de 1977, ela conheceu um homem chamado Gerald em uma sala de pôquer no clube Black Stallion, em Orangeville, e os dois passaram a noite juntos. No dia seguinte, a Charlene recebeu uma dúzia de rosas, e em uma semana eles já estavam morando juntos. Contando um pouco pra vocês sobre quem era o Gerald, o sobrenome dele era Galego, eu acho que é assim que se pronuncia, e ele nasceu no dia 17 de julho de 1946, em Sacramento, Califórnia. Filho de Gerald Albert e Lorraine Evelyn, que haviam se divorciado antes dele nascer. Segundo fontes, a mãe dele era uma prostituta que costumava espancar e deixá-lo frequentemente com fome e sujo. Além disso, segundo relatos, durante a infância, ele teria sido abusado por alguns dos clientes dela. Quanto ao pai dele, ele era um criminoso que na época estava preso na prisão de San Quentin pelo roubo de automóveis. E em 1954, ele foi condenado à morte no Mississippi pelo assassinato de um policial. E enquanto estava no corredor da morte, ele espancou um agente penitenciário com a ajuda de outro preso e acabou conseguindo fugir da prisão. No entanto, ele foi novamente capturado e executado na câmara de gás da penitenciária estadual do Mississippi no dia 3 de março de 1955. Aos 26 anos de idade, e uma curiosidade é que ele se tornou a primeira pessoa na história do estado a ser executado na câmara de gás. E o Gerald só foi descobrir a verdadeira identidade do pai dele quando ele já tinha 16 anos de idade. Até então ele pensava que ele tinha morrido em um acidente de carro. Aos 10 anos de idade ele foi preso por roubar a casa de um vizinho e 2 anos mais tarde, segundo fontes, ele teria abusado de uma menina de 6 anos de idade, que acabou resultando em uma condenação a uma instituição para jovens, da qual ele foi liberado em 1961. Ele frequentou a Sacramento High School, onde foi suspenso várias vezes por falar palavrões, violar as regras do campus e chegar atrasado. Ele abandonou a escola no 11º ano. Em 1962, ele e seu meio-irmão David Raymond foram condenados por roubo à mão armada e cumpriram uma pena de 1 ano em um reformatório juvenil. Aos 18 anos de idade, ele foi preso por roubo de carro e ele optou se apresentar no tribunal. Ele se declarou culpado e foi sentenciado a 1 ano na instituição vocacional de Duo. 1 ano após a sua libertação, ele e seu irmão agrediram e roubaram um conhecido, o que levou a mais uma condenação. Ele foi sentenciado a 6 meses na prisão do condado de Sacramento. E em 1968 ou 1969, não se sabe ao certo, ele sofreu um acidente de carro que danificou seu lobo frontal e o deixou em coma por 1 semana. Em outubro de 1969, ele foi preso novamente, só que ele conseguiu escapar da prisão, mas pouco depois ele foi novamente capturado e cumpriu 3 anos, recebendo liberdade condicional em setembro de 1973. Ele foi liberado da condicional em dezembro de 1975, quando começou a trabalhar como motorista de caminhão. E em março de 1964, ele teve uma filha com uma mulher de 21 anos de idade. Os dois chegaram a se casar, só que o relacionamento acabou ainda em dezembro daquele ano, devido a abusos domésticos. E segundo fontes, anos depois ele molestou sexualmente
filha dele e uma das amigas dela por aproximadamente 7 anos. Ele chegou a se casar outras 4 vezes, mas esses relacionamentos não deram certo e em 1977 ele conheceu a Charlene. E aí, resumidamente, eles começaram a ter uma vida sexual muito intensa. E certa vez o Jared levou para casa uma dançarina exótica e os três tiveram relações sexuais entre si. Só que teve uma vez que ele chegou em casa e viu as duas sozinhas, o que segundo ele teria acabado com a libido dele. Então, segundo fontes, depois disso, ele disse para Charlene que precisava de um par de escravos sexuais para se excitar e pediu para que elas conseguissem. E aí, no dia 11 de setembro de 1978, os dois foram até um shopping center chamado Country Club Plaza, procurando uma oportunidade de abordar uma jovem sem despertar suspeitas, quando eles avistaram Kip Jacqueline, de 16 anos, e Rhonda Lee, de 17 anos. Ambas eram estudantes. Elas estavam saindo de uma loja de sapatos quando a Charlene se aproximou delas e as convidou para uma festa. Então as três caminharam juntas até a van da Charlene e quando elas chegaram lá, o Jared sacou uma pistola e as obrigou a entrar na van pela parte de trás. Depois disso, elas foram amarradas com fita adesiva e abusadas sexualmente por ele, enquanto a Charlene dirigia até uma área isolada, nas encostas de Serra Nevada, a 105 quilômetros de Sacramento. Quando eles chegaram lá, o Jared deu ordens a Charlene de voltar para Sacramento, limpar a van e depois retornar para lá por volta das meia-noite com outro veículo. E aí ela retornou para lá por volta das 10h40 e ele entrou no veículo com as meninas. Eles foram até a Slug House, onde o Jared desceu com as meninas e mandou a Charlene aumentar o volume do rádio. Ele então agrediu as duas com uma barra de ferro e em seguida atirou na cabeça delas. Seus corpos foram achados 2 dias depois por um fazendeiro. No entanto, a morte delas foi tratada pela polícia como uma retaliação, depois do pai da Kip denunciar um traficante de heroína. Então, pelo que deu a entender, não houve uma investigação muito profunda acerca do que tinha acontecido. Ainda naquele mês, no dia 27, a filha do Gerald e a amiga dela o denunciaram por abuso. E no dia 9 de outubro, um mandado de prisão foi expedido contra ele, o acusando de estupro, incesto, sodomia e sexo oral, mas ele fugiu para Reno, Nevada, acompanhado pela Charlene e para se safar da polícia, assumiu o pseudônimo Stephen Halbert. E no dia 30, os dois se casaram e pouco depois eles fizeram mais 2 vítimas. No dia 24 de junho de 1979, o casal ficou de tocaia em uma feira do condado de Washoe, em Nevada, durante um rodeio anual. Enquanto Gerald permaneceu na van, ele insistiu para Charlene abordar qualquer mulher de estatura baixa e de preferência com cabelos longos e escuros. Ela então abordou Brenda Lynn, de 14 anos, e Sandra Kay, de 13, sob o pretexto de que pagaria para elas distribuírem panfletos. As jovens então foram levadas até a van com ela e quando chegaram lá, o Gerald as obrigou a entrar. Depois disso, eles foram até a área remota de Humboldt Sink, enquanto Gerald abusava das meninas no banco de trás. Segundo fontes, quando eles chegaram lá, a Charlene forçou as duas a terem relações sexuais entre si, enquanto Gerald as observava. E depois disso, ele matou as jovens usando uma pá e as enterrou em Hallelujah Junction, cobrindo a cova com uma pedra. Inicialmente, as jovens foram listadas como fugitivas pela polícia e somente em 1982 que as autoridades perceberam a existência de um crime no caso das meninas. Eles retornaram à Califórnia no final de 1979 e em abril de 1980 eles fizeram mais 2 novas vítimas. Stacey Ann Redken e Karen Lynn, de 17 anos, estavam saindo do shopping Sunrise Mall quando foram abordadas por Charlene e convidadas para viajar com ela na van. As duas aceitaram entusiasmadas, mas quando chegaram na van foram surpreendidas pelo Jared, que apontou uma pistola para elas e as obrigou a entrar no veículo. Segundo fontes, depois disso, elas foram amarradas com uma corda, abusadas e roubadas em $77, que mais tarde, segundo relatos, o Jared teria se gabado de ter usado esse dinheiro para pagar o café da manhã dele e da Charlene. Antes de seguirem para Canyon Limerick, no leste do condado de Pershing, eles pararam em uma loja onde o Jared comprou um martelo que mais tarde ele usou para assassinar jovens que só foram encontradas cerca de 3 meses depois por pessoas que faziam piquenique na região, com seus corpos já em estado avançado de decomposição. 2 meses depois, o casal se casou novamente e no início de junho, a Charlene contou pro Gerald que ela estava grávida. Então eles fizeram uma viagem de lua de mel para o Oregon, onde ofereceram carona para uma mochileira de 21 anos de idade chamada Linda Teresa, que estava grávida de 4 meses. Quando ela entrou na van, o Gerald apontou uma arma para ela e mandou a Charlene descer do veículo. E aí, segundo fontes, antes dela descer, ela teria tentado convencer o Gerald a não matar a Linda, porque assim como ela também estava grávida. Então ele a persuadiu a acreditar que ele libertaria a Linda. Só que não foi isso que aconteceu. Depois de tê-la estuprado, ele a espancou
e a deixou inconsciente, então depois ele enterrou ela viva. A família dela relatou o desaparecimento dela no dia 20 de junho e 2 dias depois o corpo dela foi encontrado por turistas alemães. E um detalhe é que nesse caso, no caso da Linda, houve uma testemunha ocular que mais tarde deu uma descrição do veículo que viu ela entrando. E no dia 17 de julho o casal fez mais uma vítima. Eles foram até o bar Sein, eu acho que é assim que se pronuncia, em West Sacramento, e sequestraram a garçonete Virginia Maxine, de 34 anos, e diferentemente das outras vítimas, eles a conheciam por já ter servido bebidas para eles em outras ocasiões. Depois de sair do bar, Virginia foi abordada por eles enquanto andava no estacionamento, então depois disso, eles a obrigaram a entrar na van, e logo depois ela teria sido abusada e estrangulada até a morte, tendo seu corpo descartado perto de um lago aos arredores de Clarksburg. E 2 semanas depois, eles venderam sua van por $2.300. E aí, enquanto as investigações aconteciam, a polícia chegou a falar com Jared, que na época ainda estava usando o pseudônimo Stephen, porque eles acreditavam que ele pudesse estar no bar naquele dia. E ele disse que estava muito bêbado e mal se lembrava de algo mais, além de ter pescado naquele dia. E aí, eles também falaram com a Charlene para confirmar o que ele disse, e ela falou que ele era caminhoneiro e mal parava na cidade. Quanto aos restos mortais da Virginia, eles foram encontrados cerca de 3 meses depois por pescadores. Ela estava amarrada com linhas de nylon de pesca e a autópsia revelou que ela teria sido assassinada por estrangulamento. No dia 2 de novembro, o casal atacou novamente, sequestrando Craig Raymond, de 22 anos, e sua noiva Mary Elizabeth, de 21, em um estacionamento do centro comercial Arden Fair. Sob a mira de uma pistola, o Jared os obrigou a entrar no carro e quando uma testemunha tentou intervir, a Charlene bateu nela no rosto e disse que aquilo não tinha nada a ver com ela, que não era para ela se meter. Eles dirigiram até um local remoto, onde o Jared mandou Craig descer e uma... Depois eles retornaram para o apartamento deles, onde ele abusou por horas da Mary, e em seguida eles foram até uma área rural perto de Roseville, onde ele assassinou a jovem. E um amigo do casal tinha presenciado toda a cena, todo o sequestro, e ele conseguiu memorizar a placa do carro. Então ele informou a polícia sobre o sequestro. E as autoridades checaram aquela placa do veículo, eles chegaram até o nome da Charlene, então eles conseguiram interrogá-la. Só que ela negou, ela falou que nem sabia o que tinha acontecido, que ela não conhecia aquele casal. No mesmo dia, o corpo do Craig foi encontrado no Lago Bass e uma testemunha identificou o Jared em uma seleção de fotos da polícia. Quando os policiais foram prender os dois, eles já tinham fugido para Reno. E eles tinham abandonado o carro deles em um estacionamento. Então, quando a polícia foi lá para poder verificar esse carro, fazer algumas buscas, eles descobriram um envelope com o nome da Virginia, e isso ligava diretamente o casal no sumiço dela. E durante as investigações, os policiais também descobriram que o Jared estava usando um nome falso, que Stephen não era o nome dele. E aí vocês lembram que eu tinha comentado que eles chegaram a vender a van deles para um casal. Então esse casal foi contactado pela polícia e eles disseram que quando eles foram mexer na van, eles encontraram um lençol e um colchão de espuma com uma mancha escura e que eles tinham tirado esses itens da van e guardado na garagem deles. Então, obviamente, a polícia quis ver esses itens de perto e eles levaram para poder fazer análises. E quando os resultados saíram, ficou claro que aquilo ali se tratava de sangue humano, E aí levou cerca de 2 semanas para os dois serem detidos. Eles foram presos no dia 17 de novembro e foram indiciados pelo assassinato em primeiro grau do Craig. Pouco depois, o corpo da Mary foi encontrado em uma vala perto de Loomis e eles também foram indiciados pelo assassinato dela. Enquanto tudo acontecia, a Charlene deu à luz, no dia 17 de janeiro de 1981, a Jared Armond Gallego Jr., e a custódia da criança foi dada aos pais dela. E aí ela tentou obter o direito de visitá-lo, mas o pedido foi negado 3 vezes. Em 1982, ela conseguiu um acordo judicial para depor contra o Jared, o que reduziu a pena dela para 16 anos e 8 meses. O Jared demitiu o advogado dele e ele passou a atuar como seu próprio advogado. E a primeira ação dele foi tentar impedir a Charlene de depor contra ele, e ele afirmou que a sentença proposta para ela era muito branda para um caso de pena de morte, mas o pedido dele foi negado. E aí, no dia 10 de novembro, a Charlene decidiu se declarar culpada pelos homicídios em segundo grau do Craig e da Mary, e como parte do acordo judicial, ela foi condenada a 16 anos e 8 meses de prisão. Alguns meses depois, no dia 25 de fevereiro de 1983, ela voltou a se declarar culpada, dessa vez pelos homicídios em segundo grau de Stacy e Karen, no estado de Nevada, e por esses crimes ela recebeu uma segunda sentença de 16 anos e 8 meses, que seria cumprida juntamente com a pena anterior. No dia 21 de junho de 1983, após meses de audiências, o Jared foi condenado à pena de morte pelos assassinatos
Craig e Mary, e no dia 25 de junho, após ser extraditado para Nevada, ele recebeu outra condenação de pena de morte pelos assassinatos de Karen e Stacy. Em agosto de 1997, aos 40 anos de idade, a Charlene recebeu liberdade condicional e passou a viver sob uma nova identidade. Por lei, ela era obrigada a se registrar como ex-presidiária sempre que se mudasse para uma nova comunidade. Enquanto isso, Gerald permaneceu preso até sua morte em 18 de julho de 2002, após anos de recursos e batalhas judiciais, encerrando um dos casos mais notórios de assassinato em série cometidos por um casal nos Estados Unidos. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que essa semana eu vou postar vídeo aqui todos os dias, até segunda-feira. Então não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Ativa o sininho para você não perder vídeo nenhum. Só lembrando também que eu tô no Spotify. Tô deixando o link aqui na descrição para vocês irem lá me acompanhar. Tô deixando também o link das minhas redes sociais para vocês irem lá me seguir. E é isso. Beijão. Até amanhã.